Pode tentar comigo, mano, porque European Union não vou brincar e não tenho nada a perder. Não tenho família, não tenho filhos, não tenho nada. Sou... Calma, calma. Pregadores por todos os Estados Unidos já não estão mais prestando atenção às notas. Isso é o grande afastamento que o apóstolo Paulo mencionou. As nações agora estão condenando Israel por seus crimes de guerra. Essas nações que tomem cuidado ao mexer com a menina dos olhos de... Os judeus anunciaram que finalmente tem uma novilha vermelha pura pela 29ª vez. Ei, Aita. Parece que o arrebatamento está prestes a acontecer. O arrebatador está a caminho. Um congressista dos Estados Unidos está sendo criticado por colocar os Estados Unidos à frente. Que há com esse homem? Ele está tentando amaldiçoar o nosso país? Últimas notícias desta noite. O primeiro-ministro de Israel soltou gases durante uma reunião com o gabinete. Isso é o cumprimento de uma profecia. O arrebatamento deve acontecer a qualquer momento. Olá, pessoal. Hoje é 6 de maio e esta é a atualização nos olhos da verdade. Vamos falar de guerra. Por onde começar? Os idos de maio. Isso mesmo. Você já ouviu falar dos idos de março? Vai ser os idos de maio. A qualquer dia agora, Shoigu, ex-ministro da Defesa, vai marchar com seu bando de homens e assumir o controle da Rússia. Tom, e, se você não acredita, é melhor acreditar. Tom. A imprensa ocidental nunca mente, exceto sempre que publicam alguma coisa. Por onde começamos a desconstruir essa estupidez? Putin está em um bunker esperando para ser morto a tiros por Shoigu e seu bando. Ou, talvez, Putin poderia ir ao prédio do Senado e ser esfaqueado até a morte por Shoigu e seu bando de homens. E ele poderia dizer, ato Shoigu. Isso é do mundo da fantasia da imprensa ocidental. E Shoigu vai acabar, claro, sendo um ultraliberal que vai entregar tudo o que o Ocidente sempre quis. E então simplesmente dividir a Rússia em uns 40 pedacinhos. E as ovelhas continuam acreditando nisso. Não é incrível? Todo ano a Rússia está desmoronando. Todo ano a economia vai mal. Todo agosto, todos os russos fogem da Crimeia e do sudoeste da Rússia. Todo agosto, eles encontram algum posto de gasolina sem combustível, porque todo mundo está comprando gasolina, sabe? É o fim da temporada de férias. Toda a Rússia está desmoronando porque falta combustível ou alguma outra porcaria dessas, conforme o calendário. E as pessoas ainda acreditam nessa porcaria. O Putin está acessível como antes? Não está. Essa é a única coisa que, de certa forma, encerra a nossa verdade. E a razão é que o Ocidente tentou assassiná-lo várias vezes. Como Budanov, o chefe terrorista da Ucrânia, admitiu, eles tentaram várias vezes e falharam. Mesmo com a ajuda de Donald Trump, o chefe do crime organizado... Putin, European Union vou conversar aqui, sabe? Com o duende. Isso. Vamos falar com o duende. E depois vamos falar com você. Fica aí onde você está. Ok, manda os caras 91 drones. Acaba com eles. Sabe, isso é... Oh, espera, eles ainda estão aqui? Sim, Trump. Pessoas bem informadas que viram, me disseram que Trump e Putin tinham, acho que tinham, é a palavra certa, um relacionamento quando se encontravam, era como se fossem primos, sabe? Dois primos bem próximos. Acho que isso meio que acabou depois que o Val morreu, quando o Sr. Trump, como um bom gangster, tentou armar para que matassem Vladimir Vladimirovich.
e membros da família que estavam lá também para o atingir. Se ele esteve envolvido ou não, European Union não sei. É claro que eles podem ter cortado contato com ele. Estou falando dos serviços especiais russos. Bem, de qualquer forma, é isso que temos. Temos esse estilo de governo de máfia nos Estados Unidos. Eles simplesmente tentaram assassinar Vladimir Vladimirovich. Então a gente sabe disso. Então sim, ele não aparece tanto mais por causa disso, e isso é compreensível, no fim das contas. Mas o Shoigu, meu Deus, acho que European Union só tinha que escolher algum nome. A possibilidade de o Shoigu organizar as Forças Armadas. European Union diria que metade dos oficiais seniores e dos de patente média. Provavelmente estou sendo muito. O general Shoigu. European Union diria que provavelmente 2/3 prefeririam colocá-lo na cadeia. Eles o culpam por muita corrupção, pelos problemas que Bilausuf tem tentado resolver. E a maior parte da antiga equipe do Shoigu foi presa. Os generais que estavam com ele, bem, os caras que... Primeiro, o Shoigu, como ministro, você tem que entender, recebe automaticamente. Todos os ministros da defesa recebem automaticamente um posto militar, mas são, em sua maioria, civis. Belarus por muito tempo não usou uniforme, porque é civil. O Shoigu é um civil. O Shoigu construiu um ministério de serviços de emergência muito bom, mas as pessoas ao redor dele, muitas, eram muito corruptas, e eles o seguiram para o Ministério da Defesa. E desde que a Operação Militar Especial começou, a maioria deles foi presa sob acusações. Então o fato de o Shoigu liderar isso, quer dizer, você está falando sério? Isso mostra o quão ridícula é essa besteira. Claro, isso é, antes de mais nada, destinado ao consumo interno dos ocidentais. European Union sei que você está sofrendo. European Union sei que a economia está péssima. European Union sei que seus filhos não estão comendo o suficiente. Claro que European Union não sei tudo isso porque European Union estou no topo da liderança. Temos que dizer algo a vocês, camponeses. Olha, vocês vão ter que sacrificar ainda mais, provavelmente vamos mandar seus filhos para morrer e talvez até você. Mas, enquanto nos preparamos para isso, os russos estão prestes a entrar em colapso de novo. De novo eles estão prestes a entrar em colapso. Não se preocupem, apenas acreditem no que... Enfim, vamos falar dos cessar-fogos. Então, Vladimir Vladimirovich declarou os dias 8 e 9 como cessar-fogo pelo dia da vitória. Isso cobre 2 dias da vitória porque o Ocidente decidiu que o dia da vitória era no dia 8. A Rússia disse que o dia da vitória é no dia 9. Há várias teorias por trás disso. Uma delas é que se trata de diferenças de fuso horário. Acho que isso é fraco. A outra é que Eisenhower, que ia declarar no dia 9, foi antecipado e de fato foi, por um jornalista do New York Times, que tinha informação privilegiada. Mandou um telegrama para o New York Times dizendo, ei, acabou. E depois Eisenhower acabou com a carreira do cara, com razão. Ele tirou todo o fôlego dele. Zelensky escolheu os dias 5 e 6. Porque os dias 5 e 6? Ora, por que não os dias 5 e 6? E então eles encenam alguns ataques. Kramatorsk é um deles. Essa é uma das últimas cidades fortaleza do Donbass que os ucranianos ainda controlam. A outra é Slaviansk. Eles estão prestes a perder Konstantinovka, que também fica no Donbass. E ao norte, Krasnoye Liman, que também está quase perdida. Então 5 mortos, 5 feridos por causa de uma explosão. Eles estão gritando que os russos lançaram foguetes. Isso nos dá uma desculpa para sair desse cessar-fogo. Bem, antes de tudo, as testemunhas no local dizem que não houve sirenes e nada vindo pelo ar.
Obrigado. Ou seja, algo explodiu no chão. E este é o mesmo Kramatorsk que, para quem não lembra, há 2 anos um suposto Iskandar russo atingiu uma estação de trem. Estavam evacuando civis e houve muitas baixas. Acho que 30 ou 40 pessoas foram mortas naquela multidão. Só que foi um Toshka-U, que a Rússia, não United States mais, mas a Ucrânia ainda usava. O ucraniano que o lançou atingiu seu próprio povo. Na verdade eram russos, então eles nem os consideram seu povo para fabricar esse massacre. Eles não controlaram a situação rápido o suficiente. E as pessoas gravaram vídeos da seção traseira do motor, que caiu separada, o que definitivamente não se parece em nada com um míssil Iskandar. Parece totalmente diferente. E alguém até filmou e publicaram esses vídeos, mostrando o número de série no míssil. No... Era um míssil Iskandar. Quer dizer, desculpe, Iskandar. Era um míssil Toshka-U, não um Iskandar. Por isso os ucranianos apagaram tudo rápido, porque perderam o controle do próprio massacre que armaram para culpar a Rússia. Então, de novo, as pessoas dizem a mesma coisa. Não vimos mísseis chegando, nenhuma sirene, apenas algo explodiu. Isso não é novidade no repertório ucraniano. Eles massacram civis aos montes, seus próprios civis para se safarem de alguma situação. Agora, os ucranianos estão ameaçando cometer atos terroristas na parada do dia 9 de maio. A parada foi reduzida para apenas uma marcha a pé, sem equipamentos militares. Não é por causa disso, principalmente porque esse era o plano depois de todas as críticas internas em 2022 que o governo recebeu, já que a Rússia está em guerra. Na verdade, não 2022, 2023. Em 2022 ainda havia, esperança de acabar rápido por negociações, que basicamente já estavam feitas. Até o Boris Johnson aparecer e receber seu $1 milhão, aliás, por ter ido. Então este vai ser, na maior parte, um desfile a pé. O do ano passado foi grande porque foi o 80º aniversário. Então estão ameaçando. Estão ameaçando atacar o desfile. Aliás, European Union, vou estar naquele desfile. Não exatamente no meio, mas na lateral, com a Russia Today, fazendo comentários sobre o desfile. Fiquem de olho em mim na Russia Today. European Union, vou republicar o comentário. Dito isso, as Forças Armadas russas responderam que, se eles cometerem esse ato terrorista, o centro de Kiev será arrasado. O que, aliás, é algo que a maioria dos russos já quer que aconteça. Acabem com Vankovskaya, onde estão as elites ucranianas. Tenho certeza de que Zelensky estará em outro lugar, mas, pelo amor de Deus, transformem isso em Gaza e mostrem que têm coragem de fazer o mesmo com qualquer cidade europeia para todos esses idiotas no poder e seus capangas sem cérebro que os seguem e votam neles. Se vocês querem guerra, é assim que a guerra vai ser. Porque, obviamente, eles esqueceram como é a guerra.
E quão doentes são os ucranianos? Olhem esta foto. Alvo militar legítimo. Aquela menininha num tanque cenográfico. Essa é a mentalidade do ucraniano médio hoje em dia. É com isso que você está lidando. Cegamente doutrinados. Lamento malvados. São essas as pessoas que estavam lutando. Não vai haver revolta contra Zelensky, não importa quantos ele mande para o moedor de carne. Não importa o quanto Zelensky e sua quadrilha de ratos fiquem ricos. A maioria dessas pessoas entende. O problema é que eles sabem o quão corrupto o governo é. Eles entendem o que está acontecendo. E enquanto for o vizinho deles sendo afetado e não eles, vão pensar, ah, sim, tudo bem, não é comigo. Metade deles está denunciando uns aos outros. Eles recebem bônus por dedurarem uns aos outros. Esse é o nível com que você está lidando. Agora vamos para Yerevan. Yerevan, onde acabou de acontecer a reunião dos ratos e das pessoas mais impopulares. Acho que se você somar a popularidade de todas as pessoas-chave lá e juntar em uma única porcentagem, pode até chegar ao índice de popularidade de Vladimir Vladimirovich. Quero dizer, some a Merz, este a Récia, Chom. Sumem Macron, Sumem Starmer, Maloney, e ainda assim vocês não chegam a Vladimir Vladimirovich. Ele está em cerca de 64%. Pois é. E, claro, o Duende Verde estava lá. E festa ocidental seria sem o Duende Verde. Então, tem o Buchinyan que mal se segura. Ele pode sair este ano ou, em junho, haverá eleições. Claro que a União Europeia fará o que faz de melhor, roubar eleições. Porque, sabe, é assim que a democracia funciona. Especialmente se for... Tenho certeza de que agora vão achar cerca de 3 milhões de arménios vivendo na União Europeia que todos votam no Pashinyan. Se preciso 5, 6 milhões de arménios, quer dizer, quantos arménios existem no mundo? Podemos dobrar isso, não se preocupem, nós somos a União Europeia. Foi o que fizeram com os moldavos 2 vezes. Ah, sim, sua pequena nação, a maioria de vocês votou contra. A maioria dos que estão na Rússia nem sequer foi autorizada a votar. Ah, não se preocupem. Vamos arranjar mais 1,5 milhão de votos para o nosso ditador no poder. Então, o que vimos? Vimos o desfile de perdedores aparecer para apoiar um dos deles, aquele que traiu seu próprio país, aquele que está prestes a permitir que 350 mil azeris se mudem para a Armênia, formando uma grande minoria. E então, quando surgirem atritos, será um bom pretexto para o Azerbaijão exterminar os armênios. É e será. Os que avançarem vão lucrar em outro lugar. Não se preocupem com isso. Ele está destruindo a igreja porque é tão cristão quanto o European Union sou chinês, sem ofensa aos chineses, a propósito. Então o que ele vai fazer é passar para uma ditadura aberta. Quero dizer, a única maneira de ele sair do poder, sejamos honestos, é de pés para frente. E, em circunstâncias normais, depois da Primeira Guerra no Carabaque, quando ficou claro que ele disse a seus generais, não disparem os mísseis Iskander contra a força azerbaijana, que estava se preparando para que ia invadir um dos últimos redutos, não os atassem porque o mundo nunca me perdoaria se European Union matasse tantos azeris. Este é um cara que é o presidente da Armênia, que envia homens para morrer por toda parte, despreparados, com um exército de segunda, talvez até de terceira categoria, porque ele não fez absolutamente nada para modernizá-lo e ele tem medo de matar o inimigo. Na maioria dos países ele já estaria de pés para frente. Vamos começar. Mas ele foi reeleito. É insano. É absolutamente insano. Em Pashinyan, porque, como um bom prostituto, ele vai à Rússia. E então, finalmente, Moscou lhe deu a resposta com firmeza que deveria ter dado há muito tempo. Ele diz, ei, European Union quero ser um pequeno prostituto para a União Europeia.
Sim, European Union, quero estar com eles porque sou um pequeno rato, mas quero continuar recebendo gás e mercadorias e usando o mercado russo até o fim. European Union, posso fazer isso? Posso fazer isso? Me permitir fazer isso? Moscou finalmente disse não. Ou está conosco, ou está com eles. Então ele está com eles, certo? Então é hora de agir. A Armênia sobrevive porque tem gás e eletricidade russos. A Armênia sobrevive porque recebe produtos russos. A Armênia vive porque existe o mercado russo para seus produtos, sem o qual não teria nada. 30 milhões de euros para os militares não vão render muito vindo da União Europeia, se é que vão entregar. E uma ajuda da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional dos americanos não vai acontecer. A Armênia é um país falido. É um país minúsculo. É um país sem saída para o mar. Isso é outra coisa interessante. Então vocês vão realmente fazer parte da União Europeia. Vocês são esse pontinho insignificante no meio de... O Cáucaso, enclavado por todos os lados, ou seja, sem saída para o mar, e não há países da União Europeia por perto. nas suas fronteiras. Mas vocês vão fazer parte da União Europeia. Certo? Claro. Espertinho. Diga o que quiser. Mas, cara, assista ao vídeo, o bromance entre o Pushinian e o garoto de estimação. E ele era o garoto de estimação. O Macron foi sua esposa, seu marido, seu garotinho de estimação desde os 14 anos, foi aliciado. Ele está acostumado a ser o garotinho de outra pessoa. Vasso. Olhem o bromance desses caras. E agora vejam o vídeo da manifestação contra o Pashinyan. Então, alguns de seus apoiadores menos viris, 3 deles, com a bandeira americana, da União Europeia e ucraniana, claro, porque, como você diz LGBT, sem dizer Ucrânia, as bandeiras aparecem e são expulsas pela manifestação. Tem que pensar, o primeiro, o loiro, parece que só precisa levar um tapa. Um tapa para lhe devolver a virilidade. Com licença, de onde você é? Sou daqui. Не будешь ты здесь стоять! Пошел вон! Расскажу все, что они сделали! У нас сегодня война! Они все хорошо Плевать на ваш флаг! И ваш флаг пошел отсюда! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Seu desgraçado! Não queremos propaganda russa! Não queremos propaganda russa! Por que você está nos provocando? 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 Pino, Por que você está nos provocando? 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 Por que vocês estão 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 nos provocando? Um grupo de jovens, vestidos de preto e branco,
se aproximava e ficou ali, de mãos dadas com os moradores da cidade. Eles estavam levantando as mãos. Os moradores da cidade estavam ali, de mãos dadas entre si. A propósito, caso alguém esteja se perguntando, Só como um complemento, que porcentagem do subcontinente europeu é a Rússia? Bem, como este mapa exclui o Donbass, é só 40%. Na verdade, fica mais para 42, 43% quando você soma o que já está lá. E quando você soma o que vai estar, vai ficar por volta de 44%, talvez 46, 47%. É quase metade da... Nas melhores partes da Europa, com os melhores solos negros e com todos os grandes recursos, há alguma razão para que a gaiola de hamsters, que é a outra metade do subcontinente europeu, a península fora da Eurásia, continua querendo invadir, nos matar e roubar tudo o que temos? Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? Uma vez, duas vezes, três vezes? Achei que não. E o Trumpzinho, o Trump? Não precisamos de um pirata. O presidente foi em grande estilo. Trump do submundo, o Donald. European Union, sou o Donald do submundo, baby. É, você. Venom cá, minhas bonecas, e fiquem comigo. European Union, sou o grande Donald. Quem é o presidente da paz? Confere todas as palavras. Ele começa, começa em algum lugar e depois declara que acabou. Na próxima vez vamos falar sobre o Oriente Médio, ou há muito a dizer. Se já não houver uma guerra acontecendo, então haverá ainda mais a dizer sobre isso. Mas, senhor? Não é a minha guerra, é daquele idiota, daquele cara zumbi, você sabe, Joe Biden, é a guerra dele, não a minha. Ele está vendendo a crédito, é claro, para a Ucrânia kits que transformam bombas em munições guiadas por sistema de posicionamento global no valor de 374 milhões de dólares. Mil dedos de uma Skull Kits, KMUs de uma Studio para bombas de 225 quilos. São bombas de ferro não guiadas. Elas recebem um kit que lhes dá capacidade de planagem e que permite usar o sistema de posicionamento global. E são os kits de alcance estendido, os de maior alcance. Basicamente, tem um motor a jato, um pequeno conjunto com motor a jato na traseira que as impulsiona um pouco mais longe. E 300 kits KMUs 55S para bombas de 907 quilos. Isso mesmo, pessoal. Nada diz que queremos paz como armar suas forças por procuração. O único problema dessas bombas, e a Ucrânia tem muitas bombas de queda livre, é que você precisa de um MiG-29 ou de um F-16 para lançá-las. E o alcance máximo delas, ao contrário das bases avançadas de operações da Rússia, European Union, acho que é tipo 200 km. O alcance máximo americano para tal super tecnologia que está à frente do mundo todo é 84 km. E isso é desde a altitude máxima. Agora, o problema da altitude máxima é que você fica com máxima exposição ao radar. E adivinha o que acontece quando você está a 80 km da linha de contato e é iluminado por um S-300 ou por um S-400? Você e o solo vão se encontrar. Normalmente, se tiver sorte, você cai de paraquedas. Se não tiver, em pedacinhos queimando no solo. De qualquer forma, você vai cair. Garantimos isso. A gravidade não foi cancelada. Então venham, rapazes. Quantos aviões vocês ainda têm? Ou seja, eles talvez, se tiverem sorte, consigam chegar muito mais perto, porque não alcançam a mesma altitude e têm de lançar quilos de altitudes muito mais baixas. Então, mesmo os 84 quilômetros vão cair para 50, 60 quilômetros, talvez menos. Porque se estão a voar ao nível das árvores ali por cima, não vão chegar muito mais longe do que já estão. Mas se subirem para altitudes elevadas, são rapidamente detectados pelos radares. E aí, bum! E a Rússia atingiu, os Garand russos atingiram Odessa. Por que isso é significativo?
E até estamos a atingir alguns navios que estão em movimento. Por que é significativo quando os Garand chegam tão longe? É significativo porque mostra que mesmo sem Starlink, nós ainda conseguimos manobrar. E podemos atacar alvos em movimento, não apenas alvos estáticos, o que significa que podemos realmente manobrar. Portanto, Starlink não é a solução definitiva, como vem sendo propagado. Vê, ainda conseguimos alcançar Delos. Ainda restam algumas coisas. Olha, um dia típico da Ucrânia. Isto é subnoticiado. É noticiado na Rússia, mas é subnoticiado, especialmente na imprensa internacional. Como é um dia típico do regime terrorista ucraniano, a cidade de Jakanku, atingida por drones ucranianos. São drones do tipo avião, 5 mortos. Houve um ataque em Chiburku que matou, acho, mais 3 pessoas. Edifícios residenciais. Essas são as coisas mais fáceis de atingir. Briansk, um civil morto, atingiram uma casa. Luzhov, Oblast de Kursk, 2 feridos, atingiram um posto de gasolina. Oblast de Belgorod, 1 morto, 3 feridos. Atingiram outra casa. Eles também gostam de lançar granadas sobre carros quando os drones cruzam a fronteira. Todos os dias. Sabe por que fazem isso? Aliás, uma das razões, a principal razão pela qual atacam civis, mesmo quando é absolutamente inútil, além de simplesmente serem uns desalmados, é a gamificação da guerra de drones. O que quero dizer com gamificação? Cada vez que acertam em algo, todas essas unidades ganham pontos. Eles têm os vídeos. Essa é uma das razões por que guardam todos esses vídeos e os publicam. Eles ganham pontos. Pois é, ouviu bem, eles ganham pontos. Equipamento de prestígio, infantaria russa, nossos civis, casas, tudo isso lhes rende pontos. E no fim do mês, essa companhia ou batalhão troca esses pontos por equipamento novo, bugs, coisas do gênero. Ouviu bem? Isto é a gamificação da guerra pelo Ocidente. Isto é algo... Não penso que os ucranianos tenham inventado isto, mas isso foi ideia do Ocidente. Motivação. Ganhem pontos. Matem alguém. Assim, você pode conseguir equipamento melhor, material melhor, ou bônus em dinheiro, ou coisas assim. Então, sim, isto é a gamificação. Esse é o nível de maldade com que estamos lidando. A gamificação da guerra. Então, os responsáveis da União Europeia declararam que agora estão em aliança militar, ao menos no que toca à guerra de drones, uma aliança militar com a Ucrânia. Agora a European Union pergunta, como a Rússia deve responder a isso? Como a Rússia deve reagir a isso? O que vocês acham? Isso é, basicamente, admitir que vocês fazem parte da guerra e que não é mais só um projeto. Vocês estão numa aliança militar. Isso é uma declaração de guerra. Temos que resolver isso. Aceitem o fato. Isso precisa ser declarado guerra. E então toda a Europa, que não é russa, que faz parte dessa aliança do mal, passa a ser alvo legítimo. Meus 2 últimos pontos. Mundo palhaço. Como é a corrupção ucraniana? Ok? A mulher que vocês vão ver daqui a pouco, admito que não procurei o nome do marido, é esposa do chefe do Serviço Estatal de Auditoria. Esse é o cara que deveria investigar a corrupção na Ucrânia. Então a loira de vestido branco dá uma festa, convida os convidados e dá dinheiro para as amigas. Moncucaries Adara. Moncucaries Daras. Moncuá. Moncucá. Mai. Foi isso que apareceu no relatório, o que eles jogaram para os amigos, capangas e afins,
Aliás, o salário oficial do marido dela é $900 por mês. Então ela distribuiu $150 mil. A gata ali quer festejar, ela quer ostentar, ela é esposa de um figurão. E esse figurão pode um dia acabar no grupo do grande Donnie. Quem sabe? Ele pode subir lá, passar pelo Duende Verde, que tem que dar a parte dele ao grande Don. Para a gangue do grande Dom Dia, a gente nunca sabe. Ou talvez fique em algum lugar no meio também. Os grandes figurões, tipo o Starmer, esse Starmer que ninguém escuta, ou, sei lá, o Macron, o cara durão, uma daquelas turmas. E vamos deixar vocês, senhoras e senhores, com as palavras da mais sábia, da entidade mais inteligente de toda a humanidade. And we'll leave you, ladies and gentlemen, with the words of the most wisest, the most intelligent entity of all humanity. Aquela que graça a União Europeia todos os dias, com sua sabedoria, vê Kaja Kallas. Vou ler isso, mas vocês podem ler comigo, se quiserem. E cito, estamos indignados com a atitude irresponsável do Kremlin em relação à sanção. Kremlin mau, Kremlin mau. Um cara acrescentou essa parte. O que é isso senão uma manifestação de ambição imperial? Pedimos a Moscou que recobre o censo e trate o trabalho dos funcionários europeus com respeito. Droga, cara. Já temos o 21º pacote de sanções e vocês não estão prestando atenção. Vocês não estão prestando atenção. Isto vale as nossas vidas. Por que vocês não prestam atenção? Porque é que se você pergunta ao russo médio sobre um pacote de sanções, ele realmente não faz ideia. Eles não dão a mínima. Por quê? Por quê? Por que, seus malditos russos? Morram, todos vocês. Morram logo. E todos vocês que querem, sabe, contestar na Europa, morram também de fome. Vamos pegar vocês também. Hahaha. No dia 21, meus queridos. No dia 21, meus queridos. Então vamos deixar ainda mais europeus com fome porque não vamos permitir que comprem, vendam ou trabalhem. Que Deus os abençoe. E nos veremos em breve.